Bom dia a todos os ouvintes aqui do Notícias Agrícolas. Hoje vamos falar de um tema muito importante que tem relevância tanto na questão jurídica quanto na questão operacional do crédito no agronegócio. Nós estamos agora já em vigor a Lei 13.986. A partir de 1º de janeiro já é obrigatório o registro das CPRs em ambiente eletrônico. E é sobre esse tema que hoje vamos conversar aqui com o Marcelo Winter, advogado de larga experiência no agronegócio, nas operações estruturadas de financiamento, no mercado de capitais e no sistema financeiro. Vamos falar também com o Fernando Fontes, que é fundador da plataforma CERC, que faz um volume enorme de registros e hoje é uma das principais registradoras aí para a CPR, de forma que nós vamos tentar responder aí várias perguntas que ficam e solucionar dúvidas que ficam tanto para o financiador, as cooperativas, distribuidores de insumos, indústria de insumos, quanto às vezes na questão do produtor que já começa a questionar se vai ter um aumento de custo e qual o benefício que o produtor rural vai ter em função dessa nova lei que passa a entrar em vigor. Eu gostaria apenas de pedir aqui, então, para o Marcelo Winter se apresentar, colocar um pouco do que o escritório VBSO faz e depois eu peço para o Fernando também se apresentar. Marcelo, está contigo. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite aqui de participar desse bate-papo. Cumprimento também ao Fernando da CERC. Eu sou Marcelo Winter, advogado em São Paulo, tá? Sou formado e com mestrado em Direito na PUC de São Paulo. Sou sócio do VBSO Advogados, como antecipado pelo Fernando, né? O VBSO é um escritório de advocacia sediado em São Paulo, mas com filiais em Goiânia, Londrina, Vinhedo, né? É um escritório especializado em agro, mercado financeiro de capitais, tributário e societário, né? E com vasta experiência em todas as operações que ligam o agro com o mercado financeiro de capitais. Tá? Então, em breves palavras, para a gente não atrasar muito o cronograma aqui, eu já passo para o Fernando se apresentar. Bom, primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de participar desse bate-papo aqui, junto com o Fernando Pimentel, Marcelo Winter aqui, e ajudar a dirimir algumas dessas dúvidas que surgiram em função dessa novidade que a Lei 13.986 trouxe sobre o registro das CPRs em entidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Rapidamente, meu nome é Fernando Fontes, sou um dos fundadores da CERC, Central de Recebíveis, uma registradora autorizada pelo Banco Central a fazer o registro de ativos financeiros, entre os quais CPRs, né? E é uma empresa que fundei junto com o Marcelo Maziero em 2015, a empresa tem 5 anos aí de existência. Eu fui de mercado de capitais por 25 anos, atuei por mais de 15 anos em operações de securitização, operações estruturadas, algumas delas, inclusive, envolvendo recebíveis do agronegócio, e me movimentei para constituir a CERC com o propósito de resolver algumas das dores que eu enfrentava enquanto operador no mercado de capitais desse tipo de instrumento. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de quais eram essas dores e como é que a Lei 13.986 vem resolver algumas delas especificamente aqui para o nosso segmento. Obrigado a todos. E para concluir as apresentações, para quem não me conhece, eu sou Fernando Pimentel e eu sou presidente da Câmara de Crédito, Comercialização e Seguros do Ministério da Agricultura. É um organismo, entre outras 34 câmaras que o Ministério tem, que é um ambiente onde se tem uma comunicação entre o Ministério da Agricultura e as entidades privadas. Lá tem FEBRABAN, tem a OCB, CNA, SNA, ANDAV, então todos os organismos conversam com o Ministério da Agricultura através dessas câmaras, que tem as câmaras da soja, do milho, enfim, dos insumos, e essas câmaras funcionam muito bem, principalmente no governo Bolsonaro, elas têm sido muito ativas. Além disso, eu não vivo da Câmara, né? Nossa atividade nas câmaras não é remunerada, ela é uma atividade voluntária. A minha atividade, de fato, é na gestão das minhas plataformas, a plataforma Agrométrica e Agrodocs,
que são plataformas digitais de crédito, agrométrica e de documentação, Agrodocs. Por isso que eu estou aqui, pelo meu entendimento nesse processo de documentação das empresas, né? Bom, eu gostaria de aproveitar agora a oportunidade para contextualizar um pouquinho, porque pelo fato de estar ali na Câmara de Crédito, ter observado esse movimento nos últimos 3 anos, da necessidade de haver uma mudança da lei do crédito que existe no Brasil desde 1965, a lei do crédito rural, que colocou, de certa forma, o crédito rural praticamente dentro da responsabilidade do Estado brasileiro, né? Através de subvenção de taxas, um tutoramento muito forte do Estado brasileiro na gestão do crédito para a agricultura. Isso traz virtudes, mas também traz alguns vícios e de certa forma, estabelece algumas limitações para o crescimento do crédito no agro, né? Fica atrelando esse crédito ao orçamento público. E a gente sabe que o Brasil tem que crescer em outras áreas também, que não só o agronegócio, outros segmentos, construção civil, infraestrutura, e a demanda por recursos do Estado é enorme. Então, já no governo Temer, existia já uma tendência muito grande de desregulamentar o crédito rural. E através de mudanças no legislativo, é que se buscava o quê? Trazer a oportunidade de aproximar o mercado de capitais, o mercado financeiro do agronegócio. Mas para isso você precisaria de criar um ambiente de governança, um ambiente de segurança jurídica e criar todo esse arcabouço legal para trazer esse financiador, que pode ser um fundo de pensão, pode ser um investidor institucional, ou até mesmo a dona de casa, o motorista de táxi, o caminhoneiro, o investidor comum que poderia investir através de fundos em recebíveis do agronegócio. Então, o que vamos discutir hoje aqui é um dos primeiros passos que estão sendo dados nesse sentido, de desregulamentação do mercado de crédito do agronegócio, redução da intermediação bancária, né? Nós estamos aqui criando um arcabouço para permitir que exista mais CRAs, mais FDICs, não é? E um passo importante foi em cima da CPR, a Cédula de Produto Rural, que é um dos principais títulos do financiamento agrícola, que entra no barter, que entra nas trocas, nas operações entre revenda de insumos e produtores, dos financiamentos das cooperativas com produtores rurais e também na venda direta da indústria de insumos com os produtores. Então, tudo isso daí interfere, sofre influência dessa legislação que nós vamos estar discutindo hoje. Então, agora eu vou passar a bola para o Marcelo Winter, que vai discorrer um pouquinho sobre o que vem com essa lei em termos de registro da cédula de produto rural. Legal, Fernando. Então, vamos lá, pegando o gancho aqui. O tema que a gente vai discutir hoje, pessoal, na verdade, ele é gerado justamente pela 3.986, que é a nova lei do agro, né, de abril do ano passado, que derivou da MP do agro de outubro de 2019, né, que tinha justamente como finalidade precípua atrair o capital privado para o financiamento do agronegócio, né? Essa era a gênese da nova lei do agro, como o Fernando já antecipou. E, para tanto, trouxe uma série de novidades, uma série de alterações legislativas visando gerar mais transparência, celeridade, segurança, desburocracia para as operações do agro, né? E a gente pode destacar a criação do patrimônio rural em afetação, né? Do Fundo Garantidor Solidário, a criação da cédula imobiliária rural, e alterações na 11.076, e a gente chega em outro tópico, que é o que já tangencia no nosso tema do dia aqui, que são as alterações na 8.929, que é a lei de 94, que criou a CPR. Então, a nova lei do agro, ela altera a lei da CPR, né, em vários pontos, mas principalmente em 3 aspectos, já entrando no nosso tema. Quais sejam? Primeiro, ela permite a emissão da CPR escritural, né? Assim como fez com outros títulos que não podiam ser emitidos de forma escritural, como é o caso do CDAWA,
a 13986 ela passa a permitir a emissão direta da CPR de forma escritural. Tá? Outra alteração relevante para o nosso tema é a dispensa do registro da CPR em cartório quando a CPR não tem alguma garantia real vinculada à cédula. Né? Então, se for uma CPR clean, sem garantia real, né, a gente tem a dispensa do registro em cartório de registro de imóveis do domicílio do emitente, que era uma redação original da 8929. A 8929 previa expressamente o registro para gerar eficácia contra terceiros. Agora, extingue essa necessidade e passa a ser necessário o registro só quando você tiver alguma garantia real a ela vinculada. Tá? E o terceiro ponto, e talvez o mais importante aqui, é justamente a exigência de registro ou depósito da cédula em ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central, né? Que é justamente a escrituração da CPR, né? O que a gente chama aqui no mundo jurídico de transmutação. Passa a ser obrigatório a transmutação da CPR física ou eletrônica para o mundo escritural, que é justamente esse registro ou depósito em ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central. Tá? Então, essas foram as 3 principais alterações da nova Lei do Agro. No que tange a última alteração aqui na transmutação, na escrituração, né, da CPR, obviamente que no primeiro momento a gente teve alguma resistência do setor produtivo, né, sobretudo do setor cooperativo, né, as cooperativas não enxergaram digamos assim, a mais-valia dessa alteração, né, legislativa, mas enfim, sobretudo porque impor essa exigência adicional de registro, né, não enxergando que a transparência, né, a desburocratização traria benefícios indiretos às operações. Mas, enfim, na sequência, a gente tem uma regulamentação desse registro obrigatório. Né? Então, a gente tem, em novembro do ano passado, uma resolução do Conselho Monetário Nacional escalonando a exigibilidade desse registro. Né? Então, basicamente, ele dispensou de registro, a partir do 1º de janeiro desse ano, as CPRs no valor abaixo de 1 milhão, né? Previu o registro obrigatório a partir de 30/6 desse ano para as CPRs acima de 250 mil. Para o próximo ano, para o meio de 2022, para as CPRs acima de 50 mil. E aí, a partir de 2023, todas as CPRs obrigatoriamente têm que ser registradas. Tá? Adicionalmente, essa resolução, né, que é a 4780 do Conselho Monetário Nacional, dispensou o registro para as CPRs emitidas face a instituições financeiras e também as CPRs negociadas em bolsa ou mercado de balcão. Tá? Na sequência, pessoal, em dezembro surge uma nova regulamentação, uma regulamentação do Banco Central, uma resolução cujo número é 52, prevendo a forma com que os interlocutores do sistema vão conseguir obter essas informações das CPRs registradas. Né? Então, eu, Marcelo, quero consultar o quanto de CPR o Fernando tem emitido, né? Eu tenho que fazer essa requisição, obviamente com a anuência do Fernando, né? Isso é muito importante ressaltar. Eu farei essa requisição perante a SERC, por exemplo, pedindo a exposição do Fernando quantas CPRs ele tem registrada em todo o ambiente escritural. Né? Essa resolução também trouxe a obrigatoriedade de ter a interface, a intercomunicabilidade entre as entidades registradoras, que é um ponto muito importante, né, para evitar a assimetria de informação. Então, basicamente, resumindo, a gente tem a 13986, que altera, né, a lei de CPR, prevendo a obrigatoriedade do registro em ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central, né, registro ou depósito, evidente. A gente tem a resolução do Conselho Monetário Nacional 4780, né, prevendo o escalonamento dessa exigibilidade. Ela dispensou no primeiro momento para CPRs de valor mais baixo, né, atendendo um pouco o pleito do setor produtivo. E a gente tem a resolução aí do Banco Central, aí direcionada às entidades de registro, prevendo a intercomunicabilidade e a forma com que o interlocutor do sistema, né, o destinatário da informação, consegue essa informação com relação à exposição das CPRs emitidas pelos produtores. Tá? Então, de uma forma resumida, esse é o marco legal, regulatório do tema que a gente vai discutir hoje. Tá, Fernando? Obrigado, Vinter. Eu só colocaria uma coisa aqui, só para facilitar um pouco o entendimento aqui, principalmente se tiver um produtor assistindo e talvez o distribuidor de insumo. Uma coisa que você colocou aqui que é importante. Se não houver uma garantia real envolvida na cédula de produto rural,
essa cédula não precisa ser registrada no cartório de imóveis, ou seja, ela pode ser registrada simplesmente lá na CERC, por exemplo, né? Então, isso é importante deixar bem claro, né? Então, se for uma CPR com aval, garantia pessoal, essa cédula pode ir diretamente para um registro na CERC, não precisa ir no cartório de imóveis da comarca lá do produtor rural, não é isso? Ok? Bom, depois nós vamos ter algumas perguntinhas para você, Marcelo, que aí vão falar do prazo, aquela questão dos 10 dias úteis, etc e tal, mas a gente volta aí no seu devido tempo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o Fernando, que é uma dúvida recorrente também das empresas originadoras de CPR. A questão do rito do registro. Existe uma confusão enorme. O que eu faço primeiro? Eu faço o registro no cartório, depois depois disso aqui eu vou fazer o registro lá na CERC, eu faço na CERC primeiro, depois vou registrar cartório, esses registros independentes. Fernando, por favor, explica para o nosso ouvinte aqui como é essa questão desse rito do registro da CPR. Perfeito, Fernando. Infelizmente, como a gente usa o mesmo termo registro para duas finalidades diferentes, é natural que os usuários se confundam em relação à função do registro no cartório, à função do registro na registradora e a eventuais interdependências ou precedências de um registro em relação ao outro. Então, novamente aqui, voltando na colocação feita pelo Winter e pelo Fernando Pimentel, o motivo pelo qual eu registro a CPR em cartório, com a vigência da Lei 3.986, é para a constituição de garantias reais, né, para que eu tenha a minha preferência enquanto credor das garantias reais constituídas numa CPR. Então, esse é o propósito do registro no cartório de RI a partir da vigência da 3.986, que entrou agora em janeiro. Do outro lado, eu tenho o registro em entidade autorizada pelo Banco Central, ou depósito, cujo propósito é centralizar as informações de todas as CPRs, de modo que a tal assimetria de informação, né, que foi mencionada, ela seja eliminada. Então, o objetivo do registro numa entidade autorizada pelo Banco Central é garantir que qualquer CPR que o produtor emita, em favor de qualquer terceiro, como mencionado aqui, uma revenda de insumo, uma trade, uma instituição financeira, não importa, todas as informações sobre essas CPRs estejam em um banco de dados e possam ser consultadas mediante a autorização do produtor para que qualquer terceiro com quem ele está fazendo alguma operação possa conhecer as obrigações que esse produtor já contratou com seus fornecedores, seus compradores ou seus financiadores. Então, essa perspectiva de acesso às informações coloca na norma uma condição que é a validade e a eficácia da CPR dependem desse registro na registradora. Então, o registro na registradora é condição de validade e eficácia. Então, qualquer CPR precisa ser registrada naquele prazo, a depender do valor, como mencionado aqui pelo Winter, em relação à resolução 4780. Então, naqueles prazos definidos, o registro é para dar validade e eficácia na registradora. E o registro no cartório, quando tem garantia real, para produzir efeito perante terceiros sobre as garantias reais constituídas. Esses dois registros são totalmente independentes. Totalmente independentes. Então, você pode promover o registro no cartório antes ou depois de ter feito o registro na registradora, e promover o registro na registradora antes ou depois de ter feito o registro do cartório. Não há nenhuma dependência de um processo em relação ao outro. Agora, cada um desses processos, obviamente, tem que seguir prazos, né? No caso do registro na registradora, a lei define até 10 dias úteis para que o registro aconteça, tanto da emissão da CPR quanto das suas atualizações dos seus aditivos. Então, o prazo de 10 dias úteis é fundamental que seja observado para o registro na registradora, autorizada pelo Banco Central, sob pena disso trazer insegurança sobre a validade e a eficácia da CPR. E o cartório pode ser conduzido de acordo com os prazos e ritos definidos pelo próprio cartório de RI.
Então, não há nenhuma dependência, não há nenhuma condicionante de um processo em relação ao outro. Ok, obrigado, Fernando. Marcelo, você já colocou esse tema, mas como você colocou isso no contexto da lei, ficou ali diluído, né, de uma maneira mais com outros temas. Eu vou fazer uma pergunta mais direta com relação, e o Fernando também colocou agora também essa questão da independência, né? Mas o registro eletrônico da registradora já cumpre o preceito da publicidade, na tua visão, então não tem necessidade nenhuma, mesmo no caso da CPR, com garantia real, enfim, com hipoteca, alienação fiduciária, etc., não há necessidade, então, de você fazer um registro no títulos e documentos na sua visão, lá no domicílio do emitente? Então, Fernando, vamos lá. Pressupondo que a CPR não tenha garantia real a ela vinculada, eu não preciso fazer o registro no RTD, né, no cartório de registro de documentos. Se eu tiver alguma garantia real a ela vinculada, né, que demande esse registro para sua constituição, como é o caso, por exemplo, da alienação fiduciária de lavouras, né, uma novidade da 13986, aí sim, para a constituição da garantia, né, para a validade da garantia, eu teria que levar essa cédula a registro no RTD. Tá? Então, de novo, para fins de publicidade, conhecimento de terceiros, a CPR por si só, registrada no ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central, como é o caso da CERC, por si só, ela já gera a validade, já tem a qualidade de título de crédito, consequentemente goza dos benefícios da 8929, sem problema nenhum. Todavia, no entanto, se você tiver uma garantia vinculada, você precisa levar a registro para gerar a eficácia da garantia, compreende? Então, em tendo alienação fiduciária de lavouras, por exemplo, eu teria que levar no RTD para registro também. No RI e no RTD? Não, tá? No RI é só para garantias reais imobiliárias, basicamente hipoteca, alienação fiduciária de imóveis, o penhor, né? O penhor rural, por sua vez, ele demanda registro no RI, né? O RTD aqui a gente está falando basicamente do penhor comercial, lá o mercantil, e alienação fiduciária de lavouras, né? De novo, que é essa novidade que foi criada pela 13986. Eu acho que é importante esse destaque que você está dando, Marcelo, porque está se propagando de uma maneira muito aberta em algumas lives que eu tenho visto, que simplesmente não há necessidade de fazer, em qualquer instância, não há necessidade de fazer o registro lá no RTD. E aí, então, existem condições específicas para que isso ocorra. E é importante observar. Só quero fazer uma ressalva aqui muito importante, né? A natureza fiduciária da garantia, ela só se constitui com o registro em cartório, tá? Esse é um mandamento legal, é Código Civil, não tem como alterar isso. Então, eu não estou dizendo que a CPR perde validade, em hipótese alguma. A CPR vai continuar valendo por si só, mas você não vai gozar do privilégio da sua garantia de natureza fiduciária, compreende? Por quê? Porque a garantia real de natureza fiduciária, ela só se constitui, tem natureza constitutiva, o registro no cartório competente. De novo, para bens móveis, é RTD, para bens imóveis, né? Natureza fiduciária é RI. Então, esse é um ponto muito importante mesmo, para não criar dúvida, tá? Perfeito, Marcelo, obrigado. Vamos lá. Bom, a pergunta agora para o Fernando, né? Sendo que no caso dos registros cartorários serem livres de consulta pública, essa é outra questão também que é importante, né? Que foi destacado aí, que o Vitor, inclusive, colocou numa normativa de dezembro. Nos cartórios de imóveis, você basicamente tem a consulta livre, sem necessidade de qualquer autorização do titular do dado, né? Mas aqui no caso das registradoras, há uma necessidade de autorização prévia para aquela consulta do relatório de registro consolidado entre as registradoras, etc. e tal, em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Não existe um desbalanço aí? Quer dizer que no cartório
de registro de imóveis, no RTD, você pode fazer determinadas consultas, enquanto que nos ambientes eletrônicos você é obrigado a ter uma prévia autorização do titular do dado? Por Fernando. De fato, parece inconsistente, né, incoerente essa diferença de tratamento, mas aí eu volto aqui numa colocação que foi feita na sua abertura sobre o processo de desmaterialização de títulos que está acontecendo para vários instrumentos financeiros. Então, a CPR escritural, como mencionada pelo Winter, ela não é o único título que passa a poder ser emitido sem depender de papel. Novos títulos ou títulos antigos também contam com essa prerrogativa. Novos títulos, como a gente falou aqui da CIR, né, da Cédula Imobiliária Rural, mas também da duplicata. A duplicata, que é um título de crédito que sempre foi previsto na sua forma física, também passa a ser emitida na forma escritural. E esse modelo de centralização dos dados em sistemas autorizados pelo Banco Central está sendo adotado também para recebíveis de cartão, para recebíveis imobiliários. Então, muitos recebíveis estão nessa grande reforma de desmaterialização desses ativos, desses bens e desses direitos, para que todas essas empresas que originam esses recebíveis possam ter mais acesso a crédito. E nesse processo de desmaterialização, essa implementação da Resolução Banco Central 52, a que o Winter fez referência, ela foi inspirada em outras normas que o Banco Central já havia editado. A exemplo da Circular 4016, que dispõe sobre a duplicata escritural, ou da Circular 3952, que dispõe sobre os recebíveis de cartão de crédito. Essas duas normativas já estabeleciam que, mediante o consentimento do titular, o acesso a informações seria franqueado. Então, o modelo para CPRs, ele, de certa forma, foi inspirado no modelo para duplicata escritural e no modelo para recebível de cartão e, obviamente, sofreu a influência, eu acho que, de dois novos paradigmas, né? O primeiro deles, a própria LGPD, né, como citada, Fernando, e o outro é o Open Banking, cuja primeira fase começou essa semana. E tudo isso tem por pano de fundo uma mudança da condição do detentor da informação, né? O titular da informação, aquele que originou o ativo, ele passa a ser soberano, ele passa a poder disponibilizar informações do seu ativo para qualquer interessado com quem ele esteja fazendo algum negócio. Essa transferência dessa soberania para o emitente desse ativo, ela está acontecendo em todos os títulos de crédito que estão passando por essa desmaterialização, e acho que a CPR se inspirou muito nisso e foi muito influenciada pelo LGPD e Open Banking, e por isso que ficou, de certa forma, diferente do que acontece nas consultas de informação no regime cartorial. Perfeito. Fernando, obrigado pelo teu posicionamento aí. Está entendido, realmente a Lei Geral de Proteção de Dados ela altera bastante esse poder e leva para o polo do detentor da titularidade dos dados, né? Winter, o endosso, se apresentado na registradora, também tem que ser registrado no RI ou no RTD. Então, se você tiver uma CPR lá, registrada na SERC, e você fizer um endosso, transferiu, por exemplo, do distribuidor de insumo para um banco, para um fundo, numa operação estruturada de CRA, eu necessariamente vou ter que fazer a notificação dentro da SERC e dentro do... E também tem que fazer lá no cartório de referência? Ótima pergunta, Fernando, porque eu acho que é uma questão bem prática, né? E vai acontecer em muitas situações. Eu acho que a resposta pressupondo, evidentemente, que a CPR tenha garantia real, né? Porque, de novo, sem garantia real, eu não levaria para o registro cartorial, né? Então, eu não teria nenhum ato adicional. Eu endossaria, basicamente, no sistema de escrituração, eu não teria nenhum ato adicional. Então, pressupondo que ela tenha uma garantia real vinculada, né? Eu entendo que sim, tá? Enquanto a gente não tiver um sistema de intercomunicabilidade, né? Interface entre o sistema de escrituração e o sistema cartorial, né? Regulamentado efetivamente, de forma oficial, a gente vai precisar criar os dois atos, ou seja, quando eu transferir o ativo registrado ou depositado,
eu vou ter que pegar a comprovação dessa transferência e levar para registro no cartório de títulos e documentos ou registro de imóveis, a depender da natureza da garantia. Tá? É evidente que, na falta desse registro do endosso no cartório, o credor poderia arguir que o acessório segue o principal, né? Uma máxima jurídica, né? O acessório segue o principal, ou seja, se eu transferir o principal, que é a CPR, a garantia automaticamente o acompanharia, né? Mas, óbvio, que isso é só uma tese, não é adequado, não é recomendável. Então, na medida que você transfere o título escritural, você tem que registrar essa transferência, porque a garantia precisa passar a constar como novo beneficiário, que é o endossatário do ativo. Tá? De novo, isso enquanto a gente não tiver essa intercomunicabilidade. O ideal, né, eu acho que futuramente, a gente tem essa conversa sistêmica, né, entre as entidades, de forma a ser tudo automático, né, visando menos burocracia, menos custo, menos papel, mais celeridade nos atos. Tá? Obrigado, Winter. Eu acho que ficou bem claro aqui esse ponto. Fernando, como será então o endosso aí no caso da SERC? É só um clique, assim, pegando um pouco o gancho, porque eu sei que lá no lado do cartório vai ter que ser uma notificação de endosso, né? É um documento físico. Hoje é um documento físico que você tem que enviar para o cartório notificando. No caso aí da SERC, que é um ambiente bem mais simples de operacionalizar, como é que funciona a questão do endosso? Aí, já aproveitando a questão do endosso, e a baixa, como é que funciona? Perfeito, Fernando. Como você bem colocou, né, o modelo aqui de registro nas registradoras autorizadas pelo Banco Central é de armazenamento de informações, de dados. Né? Então, o foco não é em imagem de documentos, em guarda de PDFs, em fotocópias. O foco não é no armazenamento de um conteúdo literal de um documento físico, mas sim na informação estruturada contida nesse documento. Então, na medida em que exista qualquer tipo de mudança nessa CPR, seja um aditamento de qualquer natureza, uma prorrogação, porque choveu, não choveu, ou mesmo um endosso, isso precisa ser objeto de uma atualização das informações no sistema de registro. E é tão simples quanto atualizar um formulário de um cadastro que você tenha feito na internet, por exemplo. Ou seja, você preencheu uma ficha num site e agora você precisa atualizar uma informação. Então, esse processo foi construído para ele ser bastante simples, de modo que você só tenha que imputar as informações de quem é o endossatário, cessionário desse título, né, para que nós possamos armazenar esse rastreamento dessa propriedade, dessa CPR, que até um determinado dia era detida por uma empresa, por exemplo, uma cooperativa, e a partir dali foi transferida, por exemplo, para uma trading. Então, a gente armazena essas informações e elas podem ser imputadas por diferentes formas, quer dizer, digitar na tela de um site, mandar por uma integração entre sistemas, mas o importante para nós é o armazenamento da informação e não qualquer outro tipo de formalização, ou fotocópia, ou outro instrumento. Tá? Então, é um processo bastante simples. No caso da baixa, da mesma forma, tá? Se você tiver que fazer algum tipo de manutenção no ativo, e até mesmo por uma situação da operação não ser realizada. Vamos imaginar aqui que você iniciou o processo aí de emissão da CPR e aí, na hora de fazer a constituição da garantia real lá na frente, descobriu que tinha um problema no imóvel, tinha lá uma restrição judicial, alguma coisa, e você desistiu da operação. Isso também, você já pode eventualmente já ter feito o registro dessa CPR num sistema autorizado pelo Banco Central, você vai voltar lá e inativar esse registro, né? Dizer que aquela CPR de fato foi anulada, o negócio foi desfeito. Então, todas essas atualizações, baixas, esses processos extraordinários podem ser feitos de maneira bastante simples. E existe também a possibilidade de fazer uma conciliação, ou seja, de você tirar uma posição das suas CPRs, bater com o seu sistema ou com o seu controle próprio e ali automaticamente já fazer a exclusão ou atualização daquilo que eventualmente esteja divergente. Tá? Então, como se estivesse conciliando um extrato de uma conta bancária. Então, tudo foi feito para tornar esse processo mais simples possível e desonerar, obviamente, o segmento
com essa nova atividade representada pelo registro. Eu acho que foi bem interessante você também tocar no ponto da desistência da operação, porque essa também é uma dor que existe em muitos operadores, né? Porque às vezes tem um óbice, alguma coisa que ocorre entre você assinar a CPR ali, você fechar o negócio e depois descobre que tem algum probleminha em relação ao produtor rural, em relação à empresa que você está tratando o negócio. Às vezes tem uma desavença comercial no meio do caminho ali, algum mal entendido, e você tem que reverter o negócio. E eu vejo que é bem simples dentro do ambiente de vocês. Bom, com relação à baixa no cartório, a gente já sabe, é necessário, da mesma forma que o endosso, haver uma notificação formal de baixa da cédula no ambiente cartorário. Mas, bom, entendemos que é bem mais simples aí dentro do ambiente eletrônico. Winter, agora uma pergunta que é capciosa aqui para você, meu caro. A questão do preço de referência, isso é uma novidade, vamos lá. Até então, o preço de referência só existia na CPR financeira, né? Que é o próprio valor, né, de face dela. Só que agora, com essa nova legislação e com a normativa do Conselho Monetário Nacional e Banco Central aí de dezembro, de fim de novembro, colocou-se esse valor de referência que deve estar em todas as CPRs. Vamos lá, eu colocar bem claro, não é só nas cédulas de R$1 milhão que vão ser registradas agora. Em todas as CPRs, a partir de 1º de janeiro, pode ser de R$50 mil, ela tem que ter um valor de referência, né? E aí você pode usar aí o LinkedIn, o Notícias Agrícolas, o Conab, enfim, a CPEA, qualquer referencial de mercado físico você pode usar mercados futuros também, você pode usar o valor referencial da B3, você pode usar eventualmente Bolsa de Chicago mais o deságio, enfim, pode, desde que você descreva a metodologia de cálculo. Até lá, Lucas do Rio Verde, enfim, Cascavel, etc. e tal. A questão é que eu vejo, isso foi uma questão numa reunião com um cliente meu que colocou, e aí, se o valor for maior do que o meu valor do meu negócio, porque ele nunca vai ser exatamente o mesmo, ou em tese não deveria ser, mas se for um valor divergente, eu colocaria esse valor de referência maior ou menor? Se for maior, eu corro o risco de uma disputa legal depois, alguém querer que ele seja o valor prevalente. Se for abaixo, o órgão regulador pode dizer que eu estou manipulando dado, para não registrar, não ter custo de registro. O que você acha, Winter? Fernando, eu vou ser bem objetivo e bem assertivo aqui, tá? Eu tenho uma convicção plena com relação a esse tema, que o valor de referência, né, que a 4780 impõe a todas as cédulas, bem comentado, porque também tem muito questionamento no mercado com relação a quais cédulas precisam conter, né, esse valor de referência. Muita gente está falando, não, eu só coloco nas cláusulas nas cédulas que eu vou registrar. Na verdade, não, você tem que colocar em todas, até porque o valor de referência é a forma de você aferir se você precisa registrar, né, ou depositar no ambiente autorizado pelo Banco Central ou não, né? Isso tem que ficar muito claro. Então, todas as cédulas, a partir de agora, elas têm que conter esse valor de referência, tá? Isso tem que ficar muito claro. Agora, com relação a essa divergência entre o valor de referência e o valor eventualmente cotado do produto, veja, o valor de referência na CPR, ela tem como propósito único e exclusivo o registro ou o depósito, tá? Ela não impacta em absolutamente na obrigação do resgate, ao fim do pagamento final, né? As coisas não podem se confundir. A regulamentação é muito clara no sentido, né? O valor de referência serve para você definir a necessidade ou não do registro em qual momento, dado que você tem um escalonamento, né? E, eventualmente, para servir de base de cálculo para a cobrança dos emolumentos ou dos custos de registro, tá? Mas, de novo, em hipótese alguma, isso se confunde com a obrigação principal prevista na cédula, tá? Que é o valor de resgate para a CPR financeira ou obrigação de entrega de produto no futuro para a CPR física, tá? Eu sou muito tranquilo para
de certa forma, ter essa opinião aqui e falar que isso não tem nenhuma divergência com relação a isso. É bom lembrar também, pessoal, que no passado, apesar de não ser mandatório, em muitos casos, alguns emitentes, algumas partes, já incluíam esse valor de referência para fins justamente de aferição do valor dos emolumentos cartoriais, né? O que acontece? Você leva uma CPR física para registro no cartório de imóvel, então o oficial do registro ele tem que ver o quanto vale aquela CPR. Então o sujeito ele vai lá, consulta uma entidade, enfim, uma cotação, como você colocou aqui, ele fala, essa CPR vale 2 milhões, e ele calcula lá os emolumentos aplicáveis. Então, muita gente, para evitar a subjetividade do oficial, já incluía na cédula um valor de referência, até único exclusivamente para fins cartoriais, para fins de registro, tá? Não para fins de liquidação. Então, você defende que isso deve ficar expresso numa cláusula específica? Exatamente, com um propósito específico. De novo, a regulamentação já é bem detalhada nesse sentido, tá? Todavia, pode ser recomendável, quando você coloca o valor de referência, fala assim, ó, o valor de referência desta cédula para fins tais, tais e tais é X. Pronto, cumprindo a regulação, com base no mandatório do artigo tal, etc. Enfim, coloquem como quiser, mas o fato é, o valor de referência não se confunde com o valor de resgate, em hipótese alguma, tá? Perfeito, Winter, obrigado. Viu? Vamos lá. Para o Fernando aqui, outra questão que é recorrente no campo, né? O pessoal no campo tem muito essa coisa de ter um agente, uma corretora, às vezes até um escritório de advocacia que faz uma assistência nesse sentido. Precisa ter um intermediário para fazer um registro na SERC, Fernando? Alguém no meio do caminho ou um distribuidor de insumo, uma cooperativa, às vezes um pequeno comércio, ele pode acessar diretamente a SERC para fazer o seu registro? A SERC ela dispõe de condições para prover esse serviço diretamente para qualquer produtor ou participante do mercado, e nós temos uma experiência já bastante consolidada de atender todo o tamanho de instituições. A gente atende desde empresas simples de crédito, que são entidades muito pequenas aí, que atuam no microcrédito, criadas aí por uma lei complementar aí com o apoio do Guilherme Afif Domingos, até as maiores instituições financeiras do país. Então, a gente tem participantes de todos os portes, tá? E todos os graus de sofisticação tecnológica. Então, não há uma limitação. No entanto, muitas vezes pode haver conveniência, né? Então, apesar da gente ter condições de fazer esse atendimento direto, a gente dispõe de inúmeros parceiros, de inúmeras instituições, de inúmeros agentes que oferecem essa conveniência de uma integração, vamos chamar de nativa, com o nosso sistema de registro, em plataformas que já provêm outros serviços que são bastante úteis e necessários para a emissão e formalização dos procedimentos. Então, assim, não há óbice, não há impedimento, não há restrição a fazer esse uso diretamente, mas, a depender do caso, pode haver conveniência e facilidade na opção de outro canal, de outro mecanismo de acesso à SERC, e há inúmeras alternativas nesse sentido, de soluções que o mercado já adota, que podem oferecer isso de maneira bastante simples, para não haver retrabalho, vamos dizer, para não ter que entrar com as informações todas novamente, que eventualmente já estão armazenadas em algum outro ambiente. Você cita, no caso, os legal techs e fintechs, etc., tal, que, para o caso agora das poucas CPRs de 1 milhão que tem no mercado, eu acho que até esse procedimento manual vale a pena ainda, né? Mas na hora que a régua baixar para 50 mil, que você tiver 300, 400, 500, 1000, eu tenho um cliente que tem 4.500 CPRs, é muito difícil você ficar digitando CPF, número de matrícula, etc. e tal. Você vai ter que contar com algum tipo de ferramental digital aí, e é o que você falou, tem várias alternativas de automação desse procedimento no mercado, né? E tem acontecido um fenômeno aqui, Fernando, que algumas empresas, para não ter que entrar naquela discussão anterior aqui do valor de referência, errei para cima, errei para baixo,
ter optado por registrar tudo, né? E também em função do valor, né, das mercadorias e do dólar, muitas vezes é difícil acertar esse parâmetro que o Banco Central definiu. Então, muitas empresas nos procuraram dizendo, olha, eu prefiro não ter que discutir amanhã ou depois que eu errei para cima, errei para baixo, e vou registrar tudo. E como você bem colocou, já existem legal techs, agrifintechs, agritechs, que podem fornecer isso junto com outras soluções que já atendem aí o mercado, de modo que o participante não tenha que contratar e usar várias soluções diferentes para atingir um mesmo objetivo. Tá? Ok, perfeito. Winter, e se passar os 10 dias úteis previstos em lei para registrar lá na SERC, o que pode acontecer com esse financiador que extrapolou o prazo? Na sua visão. Boa, essa é uma questão recorrente, né? Muita gente pergunta isso. O Fernando já antecipou na primeira fala dele que o registro, né, ou o depósito, ele impacta na validade e na eficácia da CPR, né? Isso quer dizer, a CPR ela deixa de valer como um título de crédito, tá? E, consequentemente, ela deixa de gozar dos privilégios, dos benefícios da 8929, né? Ela não é mais qualificada como um título de crédito que no contexto da 8929. Não é mais uma CPR, não é um título de crédito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não invalida a manifestação da vontade do emitente, né? Não é que eu anulei tudo e o produtor, o emitente, eventualmente pode ter um enriquecimento sem causa. Não é isso, né? Ela deixa de ter validade e eficácia como um CPR, como um título de crédito por si só. Não goza dos benefícios do 8929. Ponto. Todavia, permanece o compromisso do emitente, né, a manifestação da vontade do emitente, com que o credor, enfim, o destinatário da cédula, ele vai ter que cobrar esse compromisso, essa promessa de entrega ou promessa de pagamento em dinheiro de uma outra forma que não uma execução ou com os trâmites da 8929. Tá? Ele tem que utilizar os ritos ordinários, como, por exemplo, uma ação monitória ou um outro caminho tradicional. Tá? É como se eu tivesse uma declaração, um compromisso de entrega de produto ou de pagamento em dinheiro, tá? Mas não um título de crédito com as benefícios da 8929. Tá? Esse é o contexto. Tá? Não é que está eliminado tudo, ou seja, se tiver contrapartida, fica por si só e elimina o compromisso, em hipótese alguma. Senão, de novo, a gente teria um enriquecimento sem causa do emitente, o que não é o caso. Entendido. Eu acho que é importante esse aspecto, porque tem gente que acha que vai ter sanção, vai ter multa, vai ter uma série de impactos aí, né? Mas eu acho que é importante entender que não existe a nulidade aí, né? De forma alguma. Bom, eu queria colocar uma pergunta para vocês dois agora sobre uma tendência, né? Eu até queria ser um pouco sucinto na resposta, porque nosso tempo está esgotando. Na visão de vocês, e aí eu vou colocar primeiro o Fernando responde, depois o Marcelo, vocês acham que está acabando a CPR cartular? E para o ouvinte aqui, vou sair do juridiquês aqui, o cartular é essa CPR física, minha gente, essa cédula que você assina lá na cooperativa, ou no distribuidor de insumo, com a caneta BIC e tal, e depois vai lá no cartório reconhecer firma. É o documento físico, que às vezes fica ali sujo de poeira, né? Esse documento cartular tende a desaparecer e nós vamos cada dia mais ter documentos eletrônicos assinados com assinatura digital, no celular, transmitido em pacote de dados estruturados para a registradora e depois para o cartório. Essa é uma visão, Fernando? Eu não tenho dúvida, Fernando, de que em alguns poucos anos, talvez dentro desse prazo aí de até 2023, que está definido para o registro de todas as CPRs, a gente vai ter essa transição para esse mundo desmaterializado, onde a gente não vai usar mais papel para formalizar essas operações. Por inúmeras razões, né? Papel pode ser extraviado, papel pode ser destruído aí, até por acidente, papel tem que se movimentar fisicamente. E todas as operações que são feitas no mercado precisam ser transcritas nesse papel, né? E esse papel, como ele é um título de crédito, ele tem a característica ali de ser literal, você tem que escrever tudo naquele pedaço de papel
por todo o ciclo de vida daquele título. E nós já vivemos essa desmaterialização para muitos outros instrumentos com que a gente lida no dia a dia. Se nós voltarmos aí no tempo, nós comprávamos cota de fundo de investimento e recebíamos um certificado. Comprávamos um CDB e recebíamos um título. Comprávamos uma ação de um banco, recebíamos uma cautela. Então, assim, todos esses instrumentos foram desmaterializados e hoje isso tudo ou serve para fazer decoração, para botar um quadro no escritório, mas não tem mais nenhuma finalidade prática. E eu não tenho dúvida de que no agronegócio isso vai acontecer e acho que vai acontecer rapidamente com a adoção dessas tecnologias por todas as empresas que fazem parte desse ecossistema. Winter, sua visão. Eu concordo aqui, enfim, acho que é um caminho sem volta, né? A emissão dos títulos eletrônicos aqui, acho que a gente já está vendo essa evolução, sobretudo nas operações de mercado, via de regras, as assinaturas já estão vindo eletrônicas ou digitais, né? Agora, é importante só fazer uma ressalva, que o mercado às vezes confunde um pouco. Isso é a emissão do título eletrônico, que vai se transmutar para o escritural mediante o registro ou depósito no ambiente autorizado a funcionar pelo Banco Central. Ponto, né? Esse é o caminho que já está em evolução e ele não tem volta. A outra questão que se coloca é a emissão do título puramente escritural, ou seja, eu não tenho sequer o clausulado eletrônico, eu não tenho um documento eletrônico, eu tenho a emissão escritural. A emissão escritural é a emissão puramente sistêmica, né? É direto no sistema da SERC. Né? A emissão escritural, ou seja, é um caminho um pouco mais demorado, eu acredito. Sobretudo porque falta regulamentação ainda, tá? Esse é um ponto que a gente está em desenvolvimento ainda. E outro, a gente tem que quebrar a barreira também lá da ponta da originação, né, do produtor, né, de criar um ativo que ele não tem sequer contato, ele não sabe quais são as condições, né? Porque, de novo, é escritural, ele só existe no sistema, né? Você não tem condições específicas. Então, isso é algo que é um paradigma que a gente vai ter que quebrar com o tempo e com a regulamentação. Mas é muito importante distinguir o título eletrônico, né, digital, que a gente cria no computador, assina digitalmente, não tem a matéria, como vocês comentaram, essa é a assinatura eletrônica que ele se transmuta para dentro do sistema com base nessa exigência da 8929. A emissão escritural por si só, eu vou precisar de um agente, enfim, de um escriturador, que vai criar esse ativo dentro do sistema da SERC, eventualmente. Tá? Então, aí eu acho que é um caminho um pouco mais longo, né? Eu estou um pouco com o Winter aqui, eu vejo uma dificuldade enorme ainda de ter o produtor rural assinando o ICP Brasil em documentos. A gente tem visto essa dificuldade, nós vamos ver muito mais cédulas sendo transmutadas para o ambiente eletrônico, pelo ente credor, enfim. Mas vai seguir, eu acho que nós vamos chegar lá, mas talvez não no tempo que o Fernando está acreditando que talvez seja tão rápido. Essa é a minha leitura também. Mas eu acho que a tendência é que isso vai ocorrer. E eu acredito que até talvez 2025 nós tenhamos aí 80% das transações no campo por CPR já nesse ambiente totalmente escritural. Vamos lá, vamos pagar para ver. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois. Foi um papo bem legal, apesar do assunto ser complexo, né? Tem muito juridiquês envolvido. É um tema fundamental para o campo, para os financiadores. Quero agradecer imensamente a presença do Fernando, que já compartilhou outras conversas em eventos comigo. O Marcelo, um amigo de longa data e profundo conhecedor do tema também. Quero agradecer a presença. Quero agradecer a audiência do Notícias Agrícolas, que sempre prestigia as nossas conversas, e agradecer toda a equipe de produção aí que está nos assistindo e nos apoiando desde o início. Um abraço a todos e tenham um bom dia. Um abraço, bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço.